Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde, aqui no nosso canal LA Esportes. Já vou te convidar de antemão, tá chegando pela primeira vez aqui, te inscreve no canal, lá do ladinho tem o sininho das notificações para tu ativar, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos, deixa aqui embaixo teu comentário. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo e vamos juntos para falar de seleção brasileira, os últimos detalhes que estão sendo ajustados para o amistoso diante da equipe da Gana, que acontece nesta sexta-feira, às 3h30 da tarde, tá? A gente vai falar, por sinal, pessoal, que a escalação da seleção brasileira, do técnico Tite, já está definida, tá? O Brasil vai a campo com Alisson no gol, Éder Militão na lateral direita, Thiago Silva e Marquinhos, dois zagueiros, Alex Telles na lateral esquerda. Casemiro e Paquetá, dois volantes, Neymar Júnior como meia de armação, pela ponta direita, o Rafinha. Pela ponta esquerda, Vinícius Júnior. Lá na frente, o Richarlison. Eu já fiz, inclusive, um vídeo aqui no canal que eu vou deixar disponível para vocês ao final desse conteúdo, que eu já falava sobre algumas dúvidas e tal que o próprio Tite ele tem, não só do que diz respeito aos convocados, mas também nessa própria formatação. O que ele quer com isso? Quais são os testes que o Tite está implementando? A gente falava também sobre variações táticas, que é o que a gente espera que aconteça, tendo em vista esse esquema. E, obviamente, quais são aqueles pontos que principalmente a torcida está esperando? A estreia do Pedro. Como vai ser essa disputa no setor de meio de campo? Será que o Paquetá realmente vai atuar como segundo volante na Copa do Mundo? Quem vai ser, no caso, o lateral esquerdo titular, o centroavante titular? Esses são pontos ainda, né, que a gente pode tratar, sim, como incógnitas, até porque, querendo ou não, ainda são testes, né, e testes importantes, não só para a lista final, como também para a disputa, né, em si da Copa do Mundo do Catar, tá? A gente vai dizer que esse é um time bom, né, gente? São jogadores qualificados. A maioria deles, se não todos, titulares das suas respectivas equipes, tá? E não são equipes, né, no caso de patamares, né, abaixo e tal. São equipes boas. Militão, Real Madrid, Alisson, Liverpool, Neymar, Paris Saint-Germain, Vinícius Júnior, Real Madrid, Rafinha, Barcelona. Então, são equipes que estão acostumadas a disputar grandes competições. A gente tem que dizer isso aqui. Por sinal, o adversário do Brasil, Gana, não é aquela seleção que, por exemplo, vai disputar o título da Copa do Mundo, vai impor aquelas dificuldades. A gente não espera isso, tá? Por sinal, o Brasil é favorito nesse amistoso, acho que ninguém tem dúvidas com relação a isso. Mas a gente tem que salientar que essa seleção africana estará na Copa do Mundo, mais especificamente no grupo H, onde estão Uruguai, né, o nosso país aqui também da América do Sul, Portugal e também Coreia do Sul. Então, o grupo da Gana também não é essa molezinha. Tem Portugal de Cristiano Ronaldo, tem o Uruguai de Cavani e Luis Soares e tem a Coreia do Sul de Heung-min Son. Então, realmente também é um grupo difícil. E a gente vai dizer o seguinte, esse jogo acontece na cidade de Le Havre, na França, e no estádio Oceane, tá? A gente, inclusive, tem até um panorama para citar para vocês no que diz respeito a como o Brasil vai se comportar com e sem a bola. Esses são pontos importantes que talvez algumas pessoas, né, não tenham notado e talvez não tenham parado para pensar. Mas o que a gente espera da seleção brasileira? Pelo menos na escalação inicial, no papel, né, é um 4-3-3, né, isso ninguém tem dúvidas. Mas como o Brasil vai se comportar de acordo com a fase do jogo? O que a gente esperava era que a seleção brasileira, com a bola, poderia até apostar num 3-5-2. E quem seriam justamente esses atletas, né? O Éder Militão, por ser um zagueiro que está atuando na verdade na lateral direita, ele iria recompor e fazer ali uma tríade de zagueiros ao lado do Marquinhos e também do Thiago Silva, com o Thiago sendo aquele zagueiro da sobra, como ele joga no caso na equipe do Chelsea. E no caso o Alex Telles, sendo o lateral esquerdo, tendo características, vocação ofensiva, ele já iria compor, né, uma linha de meio de campo, ele já poderia atuar como meia pelo lado esquerdo. Os dois volantes permaneceriam fixos, Casemiro e também o próprio Lucas Paquetá, o Neymar como meio de armação e o Rafinha, atuando como ponta direita, iria recompor, né, recuar um pouquinho para atuar como meia pelo lado direito. E aí lá na frente, Vinícius Júnior e Richarlison, nesse esquema que o Tite está colocando. Mas também dependendo da situação da partida, vamos supor, a seleção brasileira está precisando de um gol.
e tá nos minutos finais. Se eu quiser colocar mais presença diária, eu posso tirar o Vinícius Júnior e colocar um cara que tem mais características, né, de centroavante, como é o caso, por exemplo, do Pedro, né, de um Gabriel Jesus, por exemplo, que no caso não está nessa convocação, mas só citando um exemplo. E no caso, essa seria uma formatação que eu penso para a seleção brasileira quando a equipe do Tite estiver com a bola. Mas o que a gente tem de informação é que o Brasil vai com um quinteto ofensivo. Como assim? Vamos lá. A escalação inicial, como a gente já citou, é um 4-3-3, né, clássico, tá? E aí, com a bola, como é que funcionaria esse 3-2-5? Seria os 3 zagueiros, como eu citei, Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão. Os 2 volantes, os 2 homens de meio de campo seriam Alex Telles e também, no caso, o Casemiro. E quem seriam os 5 homens da frente? Neymar, o Paquetá, o Vini Júnior, o Rafinha e o Richarlison. Então, uma seleção que talvez até as pessoas possam pensar, uma seleção ultra ofensiva, podemos dizer assim, também não é assim. Até porque essa provável formatação de 5 atacantes é para ocupar o campo ofensivo. Até porque, tendo em vista a fragilidade do adversário, né, que obviamente é um amistoso, não envolve, por exemplo, um contexto de Copa do Mundo, a gente sabe que o Brasil também precisa se adaptar para enfrentar adversários fechados. Então o Tite está o quê? Superpovoando um setor que é importante, sem dúvidas, o setor da criatividade, em que ele conta também com jogadores, não só desse termo que eu citei, criatividade, mas também qualidade e muita técnica, né? E a gente vai dizer que numa fase defensiva, a seleção irá se comportar num 4-4-2. As linhas de quadro, né, bem definidas. No caso, primeira linha de quadro, os 4 defensores, Alex Telles, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão. A segunda linha de 4, os 2 por dentro serão Paquetá e também o Casemiro. Pela meia direita, Rafinha. Pela meia esquerda, o Vini Júnior. E lá na frente, dando aquele primeiro combate, o Neymar e o Richarlison, tá? Por sinal, a gente tem uma informação importante em relação à seleção brasileira que diz respeito ao Bruno Guimarães, jogador, segundo volante, que atua na equipe do Newcastle, tá? Ele não participou do treino, né, desta quinta-feira, por um edema muscular na coxa esquerda. Por sinal, ele já é desfalque certo para o jogo, para o amistoso, né, que acontece contra a Gana, nesta sexta-feira, às 3h30 da tarde, no estádio Oceane, em Le Havre. Por sinal, o próximo amistoso da seleção brasileira, o último, né, antes aí de finalizar de vez essa série de testes do Tite, para ele realmente ter ali a última cartada e formular de vez a lista final da Copa do Mundo do Catar, o Brasil vai enfrentar a Tunísia na terça-feira no estádio do Parque dos Príncipes, né, em Paris, o estádio aí do Paris Saint-Germain. No caso, a Tunísia também está na Copa do Mundo, no grupo D, onde tem França, Dinamarca, a Austrália e, no caso, a própria Tunísia, tá? Esse grupo, na minha percepção, um pouco mais tranquilo em comparação ao grupo H. Não pela fragilidade de França e Dinamarca, até porque são 2 seleções excelentes, por sinal a França favorita ao título da Copa do Mundo, por que não dizer, e a Dinamarca surpreendeu na última Eurocopa, então é uma seleção também que demanda, sem dúvidas, os cuidados. A Austrália, né, um pouco mais frágil, e no caso, Gana e Tunísia, 2 seleções que estão na Copa. São testes do tamanho de Suíça e Sérvia? Na minha visão, não. Até porque a Suíça, a gente sabe da qualidade do time, né, que conta com alguns jogadores conhecidos, Shaqiri, Xhaka, o goleiro Sommer, né, são alguns nomes que são conhecidos, né, por já terem atuado, né, em clubes que disputaram Champions League e tal. E a gente vai dizer, por exemplo, que até na própria Copa do Mundo passada, o Brasil enfrentou a Suíça, né? Então é importante frisar isso. E a gente pegando, por exemplo, a própria Sérvia, que nessa repescagem para a Copa do Mundo, deixou simplesmente Portugal de Cristiano Ronaldo para trás. Então não é essa molezinha que a gente pode estar pensando. Tem bons jogadores, bons nomes conhecidos, é o caso do Matic, o Tadic, que joga no Ajax, o Mitrovic, atacante do Fulham. Então tem bons nomes, bons valores que podem aí, no caso, incomodar a seleção brasileira, por que não dizer, tá? Esses amistosos, para falar a verdade, contra Gana e Tunísia, como a gente já citou, né, são mais para testes. Mas eu também acho que são bons parâmetros para a gente ver, por exemplo, como vem um Camarões da vida, né? Como no caso vai estar no grupo do Brasil. Então esses detalhes são importantes, até porque você não pode só enfrentar, digamos, seleções do top nível mundial. Até porque essas seleções têm seus compromissos. Isso vai também uma crítica à própria formatação do calendário da seleção brasileira.
Ao passo que o Brasil faz amistosos contra seleções, né, de um baixo nível técnico, tudo bem, uma vez ou outra fazer, legal, bacana, mas é claro que se você tivesse um calendário, digamos, mais competitivo, seria mais interessante, pelo menos para estabelecer um parâmetro. O parâmetro que pode se estabelecer com base nesses amistosos, na minha visão, é contra Camarões. Contra a Sérvia e também contra a própria Suíça, aí a pegada, né, o nível, o quilate do confronto já é um pouco mais diferente. Mas a seleção brasileira continua sendo favorita para os amistosos, continua sendo favorita no próprio grupo em que está na Copa do Mundo. E obviamente a gente vai trazendo mais detalhes à medida que os fatos, né, vão acontecendo. Mas é fato que a escalação da seleção brasileira já está definida. Isso não significa que esses serão jogadores, essa será a escalação titular na Copa do Mundo. É somente testes que o Tite vai fazendo. E obviamente, se der certo, se agradar ao treinador, esse vai ser o esquema aí da Copa do Mundo. Alguns nomes, né, obviamente já estão, digamos, com um pé e meio na Copa, ou os dois pés, né, para ser mais sincero. E como titulares é, por exemplo, o Alisson, o Marquinhos, o Neymar, o Casemiro, né? O Paquetá talvez tenha uma disputa aí com o Bruno Guimarães, com o Fred, mas eu acho que o Paquetá leva vantagem. O Vinícius Júnior também está muito bem consolidado, o Rafinha tem a dúvida em comparação ao setor do ataque. Então são pontos que o Tite obviamente vai ajustar, mas a tendência, o plano geral da lista dos convocados está praticamente fechado. São pequenos ajustes, como a gente vem citando, são testes, né? A última cartada, podemos dizer assim, em busca da lista final para a disputa da Copa do Mundo e, consequentemente, para disputar o hexacampeonato. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos, deixe aqui embaixo o seu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes, falando de seleção brasileira aqui no canal. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!